Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? O maldito vício das drogas e o amor da minha vida. Ano de 1999. Eu tinha um irmão que estava preso no Carandiru e eu ia visitá-lo com a minha cunhada. Nessa época, eu estava grávida do meu quarto filho, porém estava separada. Lá no pátio, eu conheci um jovem de nome Luciano, que sempre ficava me olhando de longe. Logo depois que eu ganhei o meu quarto filho, Luciano pediu permissão para o meu irmão para poder falar comigo. E o meu irmão foi logo dizendo: olha aqui, ó, pelo que eu conheço dela, ela não vai querer falar com você, mas eu vou falar com ela, tá ok, mano? Ok. Mas eu já estava de olho nele. Aquele homem bonito, moreno claro, alto, de cabelos lisos, que me olhava lá de longe, eu aqui também olhava para ele. Eu já estava de olho nele. Daí que meu irmão me falou, eu aceitei. Foi até uma surpresa para o meu irmão. Falei, não, tudo bem, eu quero falar com ele. E fiquei ali então conversando com ele, porque o meu irmão falou para ele, está autorizado, pode falar com ela. E então ficamos conversando, que ele me disse que tinha me achado muito bonita. E modéstia à parte, ainda sou muito bonita até hoje. Me disse também que estava preso por tráfico. Eu disse a ele que era separada e tinha acabado de ganhar o meu quarto filho. Disse a ele também que a minha vida era muito complicada, pois eu vivia sendo humilhada pelos meus familiares por ter 4 filhos e ser separada. Na época, ele tinha 22 anos e eu 27. Portanto, eu 5 anos a mais que ele. Conversamos bastante naquele dia, naquele nosso primeiro dia. E não é que começamos um namoro? E ele sempre me prometia que quando saísse da cadeia, ele iria cuidar de mim e dos meus filhos, 4 filhos. E aconteceu dele sair de lá com um pouco mais de um ano que estávamos juntos, que estávamos namorando. E no mesmo dia em que ele saiu, ele foi na casa da minha mãe e me buscou e me pegou. Eu fiquei com medo. Confesso que eu nem queria ir, mas como todos lá só me humilhavam, desfaziam de mim, praticamente me pisavam. Aliás, eu vivia ouvindo, quando chegava do trabalho, minha irmã, minhas tias dizendo: ó, chegou a vagabunda, os filhos dela não vão ter futuro, os filhos dela não vão dar em nada, sabe aquelas coisas? Foi então que, mesmo com um certo receio, primeiro dia que ele deixou a cadeia, ele saiu da cadeia e veio me buscar, mesmo com receio, eu decidi ir embora com ele e não mais ser humilhada naquela casa, nem eu e nem meus filhos. Fui embora com ele, levei meus 4 filhos comigo. Na época, uma filha com 10 anos, um filho com 7, uma filha com 2, e o meu filho praticamente recém-nascido. Sim, meu filho que quando eu o conheci lá no presídio, eu estava grávida, estava no final da gestação, tanto que ele logo nasceu. E este filho, ele fez questão de registrar no nome dele, como se fosse filho dele. Olha que coisa. Passei a morar com ele, a mãe e a avó dele. E tudo em minha vida passou para melhor,
Sim, a minha vida começou a mudar, por incrível que pareça, para melhor, para muito melhor. Luciano foi absolvido pelo crime de tráfico na audiência, arrumou um emprego e fomos vivendo a vida. Ele comprou um apartamento para nós e a vida foi seguindo cada vez melhor, cada dia melhor. Quando então completamos 1 ano que estávamos juntos, eu engravidei dele. E quando eu anunciei a gravidez, Luciano ficou tão feliz, olha, que só faltou me carregar no colo. Que maravilhoso ver um pai tão vibrante, tão alegre, quando a mulher diz que está grávida, que engravidou. E o tempo foi passando, o nosso filho nasceu e ele feliz da vida. Mas logo que o nosso filho nasceu, eu percebi que ele começou a andar estranho. Quando ele chegava do serviço, eu fui notando algumas alterações no comportamento dele. Não no sentido de me maltratar, isso nunca, ou sequer maltratar meus filhos, nunca, jamais. Que por sinal, ele cuidava tão bem dos meus filhos, como se ele fosse o pai deles. Mas como eu disse, eu comecei a perceber algo de estranho nele, um comportamento diferente. Às vezes ele chegava do trabalho e chegava tão eufórico, tão assim, meio que alucinado, meio estranho aquilo. Foi então que eu resolvi ter uma conversa com ele e perguntei por que às vezes ele agia de uma forma diferente, que não era assim no nosso começo de relacionamento. Por que agora ele andava estranho daquela maneira? Foi quando ele me disse que era usuário de maconha e que às vezes ele ficava assim, meio aéreo, meio que delirando, mas que não era para eu me preocupar com isso, que afinal, segundo ele, era só maconha. E eu engravidei novamente. E eu engravidei mais uma vez. E achei que Luciano, com esta gravidez, estava controlado, fosse se controlar com o vício da maconha. Mas infelizmente, nesta segunda gravidez, que eu pensei que haveria uma mudança no comportamento dele, ao contrário, ele se enveredou pelo caminho da cocaína. Sim, ele se controlou da maconha, mas se descontrolou na cocaína. E com isso, passava dias fora de casa. Ele até tentava ficar sem usar drogas por um tempo, mas logo vinha a recaída e ele ficava pior do que estava. No decorrer dos anos, foram muitos os acontecimentos em nossas vidas. Muito fizemos para tentar tirá-lo do vício das drogas. Internamos Luciano, fomos em busca de religião, chegamos até mudar de cidade, mas não conseguimos livrar Luciano das malditas drogas. Começou com a maconha e depois cocaína e outras. Por muitas e muitas vezes, eu fui buscá-lo na Cracolândia e me entristecia muito de vê-lo cada vez pior. Mesmo com esse vício maldito, ele conseguia trabalhar e eu também trabalhava. Nossa filha nasceu, mas nem isso fez com que ele saísse do mundo das drogas. Passamos 12 anos juntos. Eu sempre falava para ele: a droga, amor, ainda vai acabar com a sua vida. Oh, meu amor, tenha força, lute, nós fazemos tanto por você. Se ajude também, vença o poder dessas drogas, você tem mais poder que elas. Mas não teve força suficiente. E acabou do jeito que acabou. Um dia, Luciano sumiu, procuramos por ele em todos os lugares possíveis e impossíveis, e Luciano foi encontrado morto em um rio.
Ele foi assassinado no dia 17 de outubro de 2010. Até hoje, não se sabe o que aconteceu, e nem quem o matou, e nem o porquê. Ele não tinha dívida nenhuma com nenhum traficante. Era filho único. A mãe dele tinha uma boa condição financeira, pagava tudo para ele. Ele foi encontrado com um tiro na nuca, como se tivesse sido executado. Foi jogado dentro de um rio. E depois de 15 dias que ele foi encontrado por uns pescadores, quando o corpo finalmente boiou. Não vou revelar meu nome, nem o local do acontecido, porque existe uma suspeita de que ele foi morto por um grupo de 5 pessoas usuárias de drogas. Ele era muito bom para mim. Ele era maravilhoso para os meus filhos e também para os nossos filhos, porque tínhamos 2. O mal que ele fazia era só para ele mesmo, mas nós sofríamos juntos porque tentávamos ajudá-lo e não conseguíamos. Ele até chegou a vender o apartamento onde morávamos, comprou uma casa para a gente, onde eu moro até hoje. Ainda me deu um carro de presente e fiquei com a pensão do INSS. Ele era muito trabalhador, mas o vício das drogas, infelizmente, foi mais forte e custou a sua vida. Luciano nos deixou quando tinha ainda apenas 33 anos de idade. Eu sinto muita falta dele. Mesmo depois de tudo que eu passei por ele nesta vida, eu sinto muita falta dele. Refiz minha vida depois de 2 anos. Hoje eu tenho um esposo abençoado que me ajudou a cuidar dos meus filhos, que hoje, graças a Deus, já são todos adultos, inclusive casados. E eu sou avó de 2 netos lindos. Posso dizer que ele me tirou da vida de humilhações que eu passava perante a minha família. Mas mesmo tentando muito, eu não fui capaz de tirá-lo do vício das drogas. Ele me tirou das humilhações lá da minha família, mas eu não fui capaz de tirá-lo do vício das drogas, que acabou por vencê-lo. Luciano, sentimos muita saudade de você, mas sei que hoje você está bem e liberto desse maldito vício que tirou você de nós. Você partiu, mas levou um pedaço, um grande pedaço do meu coração. Tem uma música que ele cantava para mim todos os dias, Morena Raiz, que é uma canção da tribo de Já. Ele cantava para mim todos os dias de visita que eu fiz para ele lá na cadeia. E quando ele saiu, ouvíamos todos os dias essa mesma música. Até me ensinou a dançar essa música com ele. Morena Raiz, da tribo de Já. Eu, Clara Santos, escrevi a minha história. História que a vida escreveu. E mesmo tendo refeito a minha vida, casada novamente com um homem abençoado, mas eu não esqueço de você, Luciano. Não esqueço mesmo. E jamais esquecerei. Uma pessoa que assume uma mulher e os seus 4 filhos como se filhos dele fossem, é um homem que veio para fazer uma pessoa feliz. E ainda tivemos 2 filhos. Luciano, descanse em paz. Esta é a minha história. Que saudade de você! O maldito vício das drogas e o amor da minha vida. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.